Se é pelo Espírito, você tem toda a liberdade, que Ele é o Senhor. Não acho que alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo atrapalha. Nunca atrapalha. Jesus certa vez estava pregando. No meio da pregação, o Espírito Santo moveu 4 homens para descer um paralítico. Arrancou o telhado e desceu aquele paralítico na frente de Jesus. Jesus não brigou, não falou nada. Ele simplesmente curou o paralítico. Aquele homem, além de ser curado, tem 2000 anos que nós estamos pregando sobre isso, e outros estão sendo curados em função disso, e outros estão sendo abençoados em função disso. Então, quando o Espírito está fazendo, dê liberdade. Não põe o Espírito Santo numa caixinha, porque você vai estar restringindo o poder de Deus. Amém, queridos? Deus está fazendo algo agora, e muitas vidas Ele fez aqui agora, em outras Ele começou agora, e vai continuar fazendo na sua vida. Você vai perceber isso quando você sair daqui amanhã, depois. Os irmãos sabem, amanhã nós continuamos a nossa reunião. Espero que você esteja aqui. Nós estamos nos aquecendo hoje, que amanhã vai ter mais ainda da parte de Deus. Mas eu quero compartilhar algo com você. Ouça aqui. O que eu vou falar você já ouviu, mas é importante falar nesse momento. Eu sou muito abençoado lendo a história do povo de Deus quando eles eram escravos. Você sabe, Abraão, Isaac e Jacó, eles faziam parte do mesmo. Está dando muito eco aqui, né? Não sei se isso é possível tirar. Eles faziam parte do mesmo chamado, o que? Criar o gerar. Olha aí, ó, som. Olha aí, olha o eco aí. Isso é possível tirar? Se não for, vamos tocar o barco. Então, Abraão, Isaac e Jacó, Deus os levantou para gerar um povo de Deus. E esse povo foi parar no Egito. Então, desde Abraão até a entrada em Canaã e a conquista de Canaã, é algo que me edifica muito. Eu leio essa história, você não sabe quantas vezes, porque todo dia que eu leio ali, eu vejo algo novo. E aquilo ali é a história da sua vida e da minha vida. Se você conseguir enxergar aquilo ali com os olhos da nova aliança, vai te edificar muito. E particularmente tem uma passagem que eu gosto demais. Então Deus usou Moisés para ir lá libertar o povo, aquele poder em cima do faraó, para que ele libertasse o povo. E libertou o povo, abriu o mar, levaram eles até o Sinai, desafiou aquele povo, Deus desafiou o povo a fazer uma aliança com ele, porque agora estava conhecendo o poder, e lá no Sinai conheceu o caráter de Deus, e Deus disse para aquele povo: vocês querem fazer aliança comigo? E aí eles falaram que sim. Deus falou: então faça um tabernáculo, para que a gente possa viver juntos. E eles edificaram o tabernáculo. Entre Moisés falar com o faraó, ou sair, depois do poder de Deus ter liberto eles, até esse dia que o tabernáculo estava pronto, durou mais ou menos 1 ano. E aí quando estava pronto, Deus falou: vamos para Canaã. Mas em torno de uns 9 meses eles chegaram às portas de Canaã. E quando eles chegaram às portas de Canaã, Deus falou: entre e veja que a terra é da forma como eu tinha falado. E eles entraram e viram que aquilo que Deus falou era rigorosamente verdade. Era a terra que manava leite e mel. Mas Deus não tinha falado algo, que tinha gigantes e cidades fortificadas em Canaã. Mas por que Deus não falou? Porque era gigante, cidade fortificada para o povo, mas não para Deus. E aquele povo estava sendo conduzido por Deus. Mas aquele povo não entendeu o tamanho do poder que eles carregavam. E ao invés deles
terem fé no que Deus disse, eles começaram a duvidar de Deus, algo completamente maligno. O diabo conseguiu pôr uma dúvida no coração deles. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos fazendo 25 anos de videira, e tem pessoas que estão aqui desde o início. Quem está aqui desde o início, dá um glória a Deus aí. Muita gente está aqui desde o início. Você que é novo, desde o início. E a nossa igreja tem crescido e tem avançado. E eu percebo da parte de Deus, o presbitério da cidade também já percebeu isso. Vários profetas no nosso meio, aqui tem vários que me liberaram palavras, que chegou um tempo novo, um tempo de conquista. Então eu creio que o que nós conquistamos até agora não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós. E eu já falei para os irmãos que eu tenho um sonho da gente estar diante de Deus, não pedindo nada, só desfrutando da presença dEle. Uma igreja que desfruta, uma igreja que adora, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que é grata, é agradecida por aquilo que Deus já fez, pela eternidade que Ele incluiu na sua vida. Mas eu também tenho um sonho. Não sei se isso é um sonho, porque isso é um óbvio, eu cito da parte de Deus que Deus nos deu isso. Que a nossa igreja, aqui em São Paulo, seja uma igreja de 1 milhão de membros. Quem está comigo nisso? Dá uma glória a Deus. Eu creio que chegou um tempo de uma explosão de crescimento. Creio nisso. Mas aí, lendo a história, o que aconteceu? O povo chegou lá, duvidou. O que Deus fez? Vamos voltar, vamos treinar mais, vamos aprender mais, porque vocês ainda não estão em condições para essa conquista. Eu creio que Deus, nesse próximo semestre, vai estar nos treinando para essa grande conquista que Ele está nos dando. Mas acontece o seguinte: como que acontece uma conquista? Uma conquista. Eles voltaram para o deserto, 38 anos depois, novamente treinados, voltaram a estar às portas de Canaã. Eles não estavam preparados para entrar. A terra realmente manava leite e mel, mas tinha cidades fortificadas gigantes, que não era nada para Deus. Bastava aquele povo entrar confiado em Deus e pronto, eles iam desfrutar. Mas eles não tiveram fé para isso, voltaram para o deserto. Aqueles que não tinham fé morreram ali no deserto, e uma nova geração cheia de fé foi levantada. 38 anos depois, eles estavam às portas de Canaã novamente, com outro espírito, com outro entendimento, com outra compreensão. E aí Moisés, que estava terminando ali o seu ministério, agora seria Josué que iria dar continuidade, fez um longo discurso. As pessoas vieram, pararam às margens do Rio Jordão, do outro lado era Canaã, tinha uma cidade muito fortificada que era Jericó, mas antes de entrar em Jericó tinha o Rio Jordão, precisava de poder também para abrir aquele mar, aquele rio. Mas Moisés trouxe um grande discurso, uma palavra de Deus para aquele povo, para eles saberem como entrar e conquistar. Eu quero ler essa parte da palavra de Deus. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 11. E olha o que é que Moisés diz da parte de Deus. Deuteronômio 11, a partir do verso 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com pé regáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Eu vou te falar uma coisa: a maioria dos cristãos hoje fica só com a última frase, e eles querem buscar isso, e buscam isso de toda a sua força. Comereis e vos fartareis.
Então uma boa parte do filho de Deus vivem como crianças. Eles querem só comer, eles querem só brincar, querem só celebrar, só desfrutar. Eles esquecem que enquanto nós estamos aqui, nós estamos numa guerra de conquista, uma guerra onde tem cidades fortificadas. Essa cidade que nós vivemos aqui é uma cidade fortificada, tem gigantes, nós temos muitos gigantes. Hoje o prefeito veio aqui, ele é um cristão. Pergunta para ele o tanto de guerra que ele tem para pôr o mínimo de algo da parte de Deus nessa cidade. Olha o quanto que ele é perseguido nessa cidade. Por quê? É um mau prefeito? Não, é um homem de Deus, pode ter certeza disso, é um cristão. É porque tem gigantes nessa cidade, gigantes do inferno. E nós estamos aqui. Agora a questão é: nós vamos nos portar como crianças ou nós vamos nos portar como adultos? Você sabe, crianças nós cuidamos, mas não podemos contar com elas para a guerra. Somente com adultos, homens valentes, mulheres valentes, é que se faz a guerra. Crianças, a gente cuida. Está aqui um pirulito, está aqui um sorvete, está aqui um videogame. Brinca, desfruta, porque é criança. Mas com adultos você faz uma guerra e você conquista. E Moisés está falando para aquele povo justamente isso. Vocês precisam entender como conquista. Aquele povo estava ali cheio de fé. Quantos aqui estão cheios de fé? Dão glória a Deus. Mas tem um modus operandi, tem uma forma de entrar e conquistar. Vou te falar, tem uma forma da sua família ir para frente, tem uma forma da sua vida profissional decolar, tem uma forma da sua vida sentimental avançar, tem uma forma da sua liderança frutificar. Não é só porque você tem fé, tem uma forma. E Deus deixou claro para esse povo aqui: vocês vão entrar. E o que é que Deus falou? Olha o que é que o Senhor está falando. Olha, quando vocês viviam no mundo, a vida de vocês era como uma horta. A horta é aquilo que você cuida, mas só serve para você. Você não tem condições de alimentar toda uma família ou outra, além da sua, com a sua horta, porque ela é algo pequeno. Eu e minha esposa viemos do interior de Goiás, ou de Goiás, que é interior do Brasil. Mas a minha esposa do interior, ela gosta muito de horta. Ela gosta lá de uma cebolinha, de uma salsa, de um pé de couve, um pé de alface. Ela cuida ali. Minha mãe diz que ela tem a mão boa, porque tudo que ela planta, cresce. E aí ela vai ali, pega, ela cuida ali, mas aquilo ali é só para ela. Ela está ali fazendo o almoço, vai ali, pega uma cebolinha, vai ali, pega alguma coisa. Ela gosta disso, tem prazer nisso, mas só serve para ela e para nós. Não tem jeito dela alimentar todo mundo aqui com a cebolinha que ela pega ali, porque é uma horta. Ela vai lá, tira toda a praga com a mão mesmo e tudo, ajusta, arruma, põe um galinho, amarra e tudo. É como uma horta. A horta fala de uma vida só sua, uma vida individual. Então você é um crente, que você está de olho no seu casamento. Você é um crente, que está pensando na sua vida sentimental. Você é um crente que está pensando na sua vida profissional, mas só na sua. Você está orando e lembrando da última parte desse versículo: comereis e vos fartareis. Então você está querendo comer e fartar-se, mas é só você. E Deus falou para aquele povo o seguinte: não é assim a vida para a qual eu te chamei. Era assim como você vivia antes, mas agora não. Você antes era limitado, não tinha condições de você ter eternidade, você não tinha poder à sua disposição, você era escravizado. Eu fico pensando, quantos cristãos hoje são escravizados pelo dinheiro? Eu vou te falar que você é escravizado pelo dinheiro
quando você pensa em ter filho e fala que não vai ter porque você não tem condições de sustentá-lo. Ou seja, o seu Deus, o dinheiro, ainda não liberou o dinheiro para você sustentá-lo, então você não tem filho. Sendo que Deus falou: tem um filho, multiplique, que eu vou te abençoar. Quantas pessoas estão em corte e não sei quanto tempo não casam ainda porque falam, não tem dinheiro para casar. Ou seja, o dinheiro está controlando até o próximo passo que você vai tomar. Quantas pessoas escolhem a profissão por aquilo que vai dar de retorno financeiro? Ou seja, é isso que controla a sua vida. Ao invés de você orar e falar: Deus, qual é a tua profissão para mim? E entrar nisso. Então, ou seja, é uma vida que você tem controle sobre ela, mas você é escravizado por isso. É o que Deus está falando. Sou eu que estou falando, Deus está falando. Está falando para aquele povo: vocês viviam assim. Era assim a vossa vida. Mas aí Deus fala: eu estou propondo uma outra vida. Vocês vão entrar em Canaã. Lá é terra que mana leite e mel. Tem cidades fortificadas e gigantes. E tem uma forma de conquistar isso. E a forma é o seguinte: olha o que Deus fala. Antes era uma horta limitada, agora é montes e vales. Não tem limites. Não tem limite para a conquista. Mas não há uma falta de limite para a horta da sua casa. É montes e vales, não é mais horta. É algo, é uma amplidão. É sem limites. Mas ele está falando o seguinte: mas essa vida para a qual eu estou chamando é uma parceria entre eu e você, entre eu e você e o povo. Nós somos um só. E aí o que ele está falando? Você, a partir da hora que você entrar em Canaã, você vai beber das águas dos céus. Eu te dou a terra, eu te dou as águas, mas você tem que estar um comigo, plantando a semente que eu te der, não a semente que você quer plantar. E Deus está falando isso para aquele povo: vocês vão entrar, mas é assim que se vive lá dentro. Se vocês viverem assim, vão ser exitosos. E aí o que ele fala? Vive em parceria comigo, buscando aquilo que eu estou buscando, pensando naquilo que eu estou pensando, vendo como eu vejo, sentindo o que eu sinto, desejando o que eu desejo. Que aí você vai comer e vai se fartar. Aí vai sobejar, porque eu vou abençoar. Eu vou te abençoar quando você está trabalhando em parceria comigo. Essa é a palavra do Senhor para aquele povo. 1500 anos depois, o escritor de Hebreus, falando sobre esse momento, ele diz o seguinte: não houve fé no coração da maioria das pessoas para entrar em Canaã e viver uma parceria com o Senhor, lutar as guerras do Senhor. E enquanto luta as guerras do Senhor, eles desfrutariam do melhor de Deus nessa terra. Não tiveram fé para isso e ficaram pelo caminho. Josué era o homem de Deus, ele creu nisso e ele entrou com esse povo. Enquanto Josué e aqueles discípulos de Josué estavam vivos, aquele povo foi vitorioso. Por quê? Eles entenderam a parceria com Deus. E eu estou vivendo muito além da minha horta. Eu estou vivendo a amplidão do reino de Deus. Eu estou vivendo os montes e vales divinos. Essa terra é do Senhor. Não tem limites para a minha vida. Entender. E por exitosos, só conquistaram, conquistaram e conquistaram e conquistaram. Mas depois levantou outra geração. Uma geração que queria trabalhar para si. Aí o que aconteceu? Se tornaram escravos
dentro da terra da promessa. Eu já te falei, tem muito jeito de ser escravo. O maior deles é ser escravo do dinheiro. Outra coisa é ser escravo dos seus próprios sonhos. Outra coisa é ser escravo de doenças. Outra coisa é ser escravo de cegueira. Se tornaram escravos porque perderam a parceria com o Senhor. Eu estava orando a Deus, falando: Deus, o que é que eu faço? Ele falou: desafia o povo. Desafio o povo, porque eu quero entregar essa cidade na mão de vocês. E se estiver trabalhando comigo, vai comer e vai se fartar. Porque a terra é minha e as águas do céu são minhas. Vocês têm que trabalhar e plantar a semente que eu lhe der. E por que é que Deus faz isso comigo e com você aqui? É porque nós vamos passar toda a eternidade com Ele reinando. Agora você imagina alguém que não aprendeu a andar em unidade com Deus, em harmonia com Deus, lá nos céus. Jesus é o Rei dos Reis, Ele está reinando também. Ele vai criar um reino para si. Mas nos céus, como que cria um reino para si? Não cria. Não tem essa possibilidade. Por isso que Jesus vai reinar só com os vencedores. Por isso que o nosso encargo é desenvolver uma igreja, plantar uma igreja, edificar uma igreja de vencedores. Por quê? O nosso reino começa aqui e vai para toda a eternidade. Mas só reina quem aprendeu a abrir mão da vida, do individualismo, e passou a trabalhar na coletividade, na vida plural, em parceria com Deus. Ele entendeu: eu estou a serviço de Deus, eu estou numa parceria com Deus. Deus mora aqui, Deus me chamou para uma obra. E a obra que Deus te chamou não é para você comprar um carro, não é para você comprar uma casa, não é para você ter um bom salário, ter uma boa roupa, viajar, passear. Não é para isso. Deus te chamou para arrombar as portas do inferno e libertar as pessoas que estão presas lá dentro. É para isso. Olha, pastor, e a minha vida? Olha o que Deus fala no final: uma parceria comigo, entra para conquistar. Porque a gente trabalhando junto, você vai comer e você vai se fartar. Acho que essa semana, acho que foi lá na igreja do pastor Noé, acho que foi lá que eu estava ministrando. E olha o que acontece. Jesus chegou e o pessoal estava aguardando Jesus com alegria. E quando alguém está aguardando Jesus com alegria, vira uma parceria com Jesus. E aí Jesus fez um milagre, a mulher hemorrágica. Porque aquele povo estava aguardando com alegria, tinha uma parceria com Jesus. E aí a filha de Jairo foi ressuscitada. E aí Jesus envia os 12 para pregar naquela região. Porque aquele povo estava esperando Jesus com alegria, e estava esperando e com alegria. E a hora que os 12 foram de dois em dois pregando o evangelho, eles voltaram falando: Jesus, muito poder, expulsamos muito demônio, curamos muitas pessoas, muitos se converteram. E aí Jesus olha para eles e fala: isso é muito bom, então vamos descansar. Mas aí eles foram descansar. Só que o povo estava esperando Jesus. A hora que eles viram Jesus saindo, eles viram para onde Jesus estava indo. Eles chegaram antes de Jesus no lugar. Quando Jesus chega lá no lugar para descansar, ele e os seus discípulos, tinha uma multidão. Só homens era 5.000, sem contar mulheres e crianças. Aí Jesus olhou e a Bíblia diz que ele se compadeceu, porque ele veio para isso. E aí ele começa a pregar o evangelho e ministra a palavra de Deus e cura pessoas e expulsa demônio. E aí os próprios discípulos, isso passou o dia inteiro. Aí no início da tarde os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, precisa dispensar a multidão, porque aqui não tem padaria, aqui não tem supermercado, aqui não tem hotel. Onde é que eles vão ficar? Aqui é deserto. Aí Jesus fala para eles: dá para vocês mesmos de comer. E eles falaram: ó Jesus, parece que o senhor não está nesse mundo. Precisa de pelo menos 200 denários para comprar um pedaço de pão para cada um. E onde é que nós vamos comprar? Não temos dinheiro, e aonde é que vai comprar? Jesus falou: dá para vocês mesmos.
Deus falou: vê aí o que tem. Aí trouxeram até Jesus 5 pães e 2 peixes. Ele falou: senta, manda sentar o povo, assim como estava você. Faça grupos, 50 e 100. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os céus e abençoou o pão e abençoou o peixe. E começou a repartir. E começou a repartir. E estava repartindo. E põe no cesto, fala para os discípulos: vai distribuir. Agora olha o que é aqueles discípulos. Eles não tinham tempo nem para comer. Se você ler o texto, está lá escrito: não tinha tempo nem para comer. Eu tinha acabado de voltar de evangelizar. Foi para a reunião da célula, foi uma benção. Gente converteu e tudo. Só que não tinha lanche, não tinha nada. Voltaram, falaram: agora vamos para casa. Aí Jesus fala: não, vamos continuar pregando. E aí está lá. Agora Jesus está ali partindo um pão que não acaba, um peixe que não acaba. E eles levando essa comida para o povo. E o povo comendo. E o povo comendo. E o povo comendo. E aí chega uma hora que cumpriu isso que Deus falou. Eles se fartaram. Todos foram saciados. Agora que todos foram saciados, a equipe de Jesus sobrou exatamente 12 cestos cheios de pães e peixe. E cada um dos apóstolos pôde pegar aquele cesto e ir para sua casa, descansar, comer e se fartar. Mas primeiro, eles estavam a serviço do Senhor. Eles se uniram com Jesus, formaram uma única equipe com Jesus, deram comida para o povo, salvaram pessoas, libertaram pessoas do diabo, curaram pessoas, ministraram o evangelho, aquelas pessoas converteram. E eles depois foram completamente saciados também. Mas acontece que aconteceu algo antes. Eles abraçaram o ministério junto com Jesus, fizeram uma parceria com Jesus. Exatamente o que Deus tinha falado para Moisés há 1500 anos antes. Para entrar em Canaã e desfrutar de Canaã só com parceria comigo. Por quê? Cidades fortificadas e gigantes. Então veja, nós temos uma grande cidade para conquistar. Deus nos deu essa cidade. Se você não quer, eu quero. Quantos aqui querem conquistar a cidade? Dão glória a Deus. Mas eu e você precisamos aprender a trabalhar nessa parceria. Então olha, a terra é do Senhor, Ele nos deu. Mas olha o que Ele diz. Vou ler essa frase aqui novamente. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas. Você sabe o que é água? Jesus falou, é o Espírito Santo, aponta para o Espírito Santo. Chuva dos céus é o Espírito Santo de Deus. Deus está falando, você vai beber do meu Espírito, você vai se fortalecer do meu Espírito. E essa comida, essa bebida que é a verdadeira comida, porque vem dos céus, ela te fortalece, para que você conquiste a terra, para que você mantenha-se firme na direção do Senhor. Irmãos, é evidente que Deus está preocupado com você e comigo, em te dar comida, em que você se farte. E comida aqui está falando de você, da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, está falando disso. Mas isso é uma consequência de quando eu e você nos tornamos um com o Senhor no propósito divino. E quando eu e você aprendemos a conquistar aqui, eu e você estamos preparados para reinar com Ele eternamente. Então nós fizemos um jejum, 21 dias, para aprender a beber das águas dos céus, que é fluir no Espírito Santo. Mas agora nós temos uma grande conquista. E essa conquista, ela vai ser feita com aqueles que entenderam. Não vivo mais de horta, eu agora vivo nos montes e nos vales, numa parceria com o Senhor. Esses são os que vão conquistar. E os outros vão desfrutar, mas não vão estar preparados para a eternidade. Só isso.
Veja, certa vez Gideão estava lá da mesma forma. Tinha uma grande guerra para entrar, mas só tinha 300 que estavam preparados. Com esses 300, porque Deus estava com os 300, o lado que Deus está sempre é maioria. Ele entrou na guerra e venceu o exército de 135 mil soldados do outro lado, com 300, porque eram os únicos que estavam preparados. Mas depois que eles conquistaram, todo Israel desfrutou. E olha que apareceu lá para a luta 32 mil israelitas. Mas Deus olhou e falou: não, eles querem só comer e se fartar. Eu preciso de alguém que está disposto a lutar primeiro e se fartar depois. Eu preciso de alguém que entendeu que ele entra numa parceria, a gente vence a guerra e ele leva os despojos. Isso é adulto. Só encontrou 300 no meio de 32 mil pessoas. Eu quero falar para você. Você faz parte dos 300? Ou você faz parte dos 31.700 que não estavam preparados? Filhos de Deus, que depois que os 300 venceram, desfrutaram, mas que não estavam preparados para a eternidade, porque não eram valentes, preparados, que aprenderam a viver em parceria com o Senhor. Sabe, eu oro para que Deus levante milionários no nosso meio. Deus é minha testemunha, pode perguntar para Ele, eu oro. Eu só não sei quem Deus escolheu para ser milionário, porque é o seguinte: o milionário, ele tem que saber que o dinheiro não é dele, o dinheiro é de Deus. Então ele tem que ter um coração para receber e repartir. Mas eu acho que uma boa parte que, se for milionário, nem sei se algum dia põe o pé numa conferência igual essa. Ele vai achar muito desconfortável, vai achar um lugar não muito adequado. Ele vai ter muitas opções aí fora, o feriado da Páscoa, para ele poder desfrutar, porque ele tem dinheiro para pagar. Mas eu oro para Deus levantar esses 300 preparados, bem dispostos, que vão guerrear, que vão me ajudar a conquistar essa cidade. E depois toda a igreja do Senhor vai desfrutar disso. Você viu o que eu pedi aqui para o prefeito hoje? Prefeito, eu não quero nada seu, não quero dinheiro, não quero ajuda de nada, eu só quero liberdade para poder pregar o Evangelho. Mas esse ano mesmo tem um monte de candidato aí, que a plataforma deles é tirar a sua liberdade e a minha liberdade de louvar a Deus, de pregar o que nós queremos pregar. Daqui uns dias, nós não podemos mais pregar e falar que determinadas coisas é pecado. Se falar, é preso. É uma forma de te prender, porque se pregar vai ser preso. Nós temos alguém aí que está aí em autoridade grande nesse país, que diz, antes de ganhar, e ganhou, que quando ganhasse ia reunir os pastores para falar: vocês não podem pregar qualquer coisa não, vai pregar aquilo que eu acho que vocês têm que pregar. E um monte de crente votou nele. Pessoas que defendem aquilo que nós somos contra. Pessoas que apoiam, por exemplo, aborto, matar uma criança inocente, porque simplesmente não quer a criança, está defendendo isso, e tem crente votando nele. Então veja, por quê? Porque são crianças, não entenderam que está numa guerra, não estão preparados para se posicionar, não estão preparados para enfrentar a luta, olho no olho do inimigo, e falar: aqui não. Lembra do que o pastor Luiz ministrou hoje? Não tem condições de falar: basta! Aqui não, basta! Tem um povo santo, em nome do Deus, o Todo-Poderoso, dizendo: não! Sabe por quê? Crianças não guerreiam. Criança
Infelizmente, você já viu como esses pedófilos fazem com crianças? Dão um pirulito para ela e depois violenta a criança, porque é criança. Deixa alguém entregar um pirulito para você que é adulto e vai te violentar, você sabe o que você vai fazer com o sujeito. Mas criança, nós precisamos de adultos, homens e mulheres de Deus, fazem parte dos 300, que quer ver o olho do branco do inimigo e falar: basta, aqui não. E falar para o diabo: solta essa vida agora em nome de Jesus. Somente pessoas assim faz a diferença no reino de Deus. Aí você acha que você veio aqui para ter uma experiência com Deus. Não, isso é só uma consequência. Você veio aqui para ser arregimentado para o exército do Deus vivo. Quero te falar mais. Não depende de idade física, natural. Depende de como você enxerga as coisas. Amanhã eu vou falar sobre isso. Deus escolheu Davi, tinha uns 17 anos, mas tinha muito mais de Deus do que o rei Saul, que tinha mais de 40 anos. Então a questão é: você quer continuar como uma criança cuidando da sua horta? Ou você quer fazer uma parceria com Deus e entrar pelos montes e vales? Mas quem entra pelos montes e vales bebe das águas que vêm dos céus. Eu perguntei aqui se os irmãos sabem que eu tenho uma live de oração 7 horas. Quem sabe? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Pois é. Agora vai ver quantas pessoas estão comigo lá. Sabe por quê? Ah, pastor, é muito cedo. Ah, não, eu não tenho tempo. Ah, não, é muito tarde. Ah, não, eu tenho muita coisa para fazer. Que muita coisa que você tem para fazer que não seja beber a água que vem dos céus? Como que você sai para uma guerra sem estar preparado? Sem comer a verdadeira comida e isso te fortalecer e você sair? Por isso estão tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas e muitos desanimados e tristes e com medo, vivendo com pânico, com ansiedade. Por quê? Porque não se alimentaram. Homens de verdade, e aqui eu não estou falando sexo masculino, estou falando filhos, homens, mulheres de verdade. Eles levantam e falam: Deus, o que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor tem para mim? Porque ele não está cuidando de uma horta. Ele entrou nos montes e vales e ele sabe: eu preciso beber das águas dos céus, porque senão eu morro nessa batalha. Mas ele vai lá para o Senhor e se enche do Senhor. Ele fala: agora eu estou preparado, vamos começar o dia. Enquanto nós estávamos jejuando, acho que eu tinha o dobro das pessoas que estão hoje agora comigo na live. Eu fico pensando, só quando era jejum, aquela hora. Terminou o jejum, não precisa mais orar. O jejum valeu para o ano inteiro de oração. O diabo vai falar para você: você jejuou 21 dias, agora eu tenho que dar descanso para você 1 ano. É assim? Não, todo dia o diabo está aí. Eu preciso orar todo dia. Então, eu quero fazer um desafio para você agora. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero fazer um desafio para homens de verdade, para mulheres de verdade, pessoas que querem largar a sua horta e pular no barco dos montes e vales, desfrutar das águas que vêm dos céus, porque nós temos coisas grandes para conquistar. Cadê a equipe de louvor? Já chamei, não chegou ninguém. Vocês fazem parte dos 300? Então pula logo nessa palco aqui, meu Deus do céu.
Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer comer e se fartar? Quantos aqui querem comer e se fartar? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Fica com a mão levantada. Agora pergunta para a pessoa: antes ou depois da guerra? Isso é importante. Crianças falam: me dá aí a comida. Adulto fala: vamos guerrear. A gente come depois. Por quê? Porque vai ser a celebração maior ainda. Então veja bem, presta atenção no que eu vou te falar agora.